passando pela Bíblia, né, as passagens mais marcantes e tentando trazer um pouquinho para a nossa vida, tentando ser esse espelho, ser esse imitador de Maria, né? Imagino a aflição que ela passou, e aí eu queria, de propósito, a gente convidou uma mãe para falar um pouquinho disso, mas é aquela aflição de ficar 3 dias sem ver o filho, que tinha se perdido numa cidade grande, né? Ela falou, meu Deus, né? Deus tinha me confiado a segurança dessa criança, ele é meu filho, eu tenho que tratá-lo bem, né? Eu alimento, eu cuido, eu dou remédio, eu faço de tudo para essa criança e ela some. E ela ficou 3 dias procurando, né? Eu queria que a Pri falasse um pouquinho dessa sensação, que é uma sensação que nós pais temos, né? De uma incerteza sobre alguma coisa dos filhos, seja uma doença, seja de fato um desaparecimento, né? Isso é uma coisa que eu falo isso como pai, né? Uma coisa que passa pela nossa cabeça, né? Em todos os momentos. A gente já falou assim, o que será que as pessoas vão pensar da gente se a gente tiver num shopping ou num aeroporto com aquela coleirinha segurando a criança, sabe? Será que isso vai ser muito ridículo? Mas já passou pela minha cabeça comprar essa coleirinha, principalmente quando as nossas filhas eram mais novas. Mas eu fico imaginando Maria nessa situação, né? De perder o filho, né? E só reencontrá-lo 3 dias depois. O que seria, né? Fala um pouquinho dessa aflição, né? Ai, Deus me livre. Né? Que Deus me mandou, mas Deus me livre. É uma situação que eu não consigo nem me colocar no lugar sem dar uma tremedeira. Deve ser horrível mesmo. Apesar de que o contexto ali, né, pensando no momento que Maria aceitou, volta a falar a frase lá do que a gente iniciou conversando, ela acreditou muito em Deus, né? Eu acredito que a oração que ela fazia era assim: Deus, eu amo Jesus, mas o Senhor ama mais, então cuide dele por mim. Porque é uma confiança que você tem que ter, assim, em Deus, porque é o amor maior do mundo mesmo, né? Você não quer a doença, você não quer a tristeza, você não quer nem que parte o coraçãozinho dele na primeira namorada, sabe? Nada disso, não quero que passe por isso, o joelho ralado, nada disso. Mas como evitar, se estamos aqui no mundo, né? Então, eu creio muito nisso. Essa oração eu faço todos os dias, principalmente quando eu vou ter que passar por alguma situação que eu não vou estar de olho, que eu não vou conseguir ser o olho ali naquele momento. Eu sempre peço, Deus, eu sei que você ama mais as minhas filhas do que eu, é um amor que eu nem entendo, então seja meus olhos, esteja com ela. Eu acredito muito que Maria foi por essa vibe, porque se for por outro modo, o desespero ia tomar conta, não ia dar em nada. E foi nessa passagem, né, quando ela encontra com o menino Jesus, que ainda ele dá um sermãozinho nela ainda, né? Fala lá, poxa vida. Eu acho que foi nesse momento que alguém deve ter escutado meio torto e inventou aquele negócio que você não cria o filho para você. Alguém escutou torto e falou, certeza, porque é muito isso, né? Ele é seu, mas não é seu, né? É de Deus. E imagine ali a confusão dentro de Maria, né? Naquele momento, encontrou, ai, que graças a Deus, e tudo certo, então está vivo. Ou você esqueceu, né, que você só foi o caminho para eu chegar aqui agora. Imagina o balde de água fria, mas é isso que eu sempre penso, é voltar naquela base que está, o alicerce de ferro mesmo, bem instalado no início, que é confiar em Deus. Senão, teria decaído Maria em algum momento aí, não ia aguentar essa pressão, né? É muito Eu legal. fico imaginando Deus assim, Deus estava lá, Deus Pai, olhando a situação, e aquele GPS, sabe? Tava os 3 pontinhos lá. Daqui a pouco começou a separar, 2 pontinhos para cá e Jesus ficando para cá. E Deus falando, nossa, tá esquisito esse negócio. E aí os dois pensando, a hora que eles se deram conta, deve ter sido desesperador, né? A hora que eles pensaram, nós não perdemos uma criança qualquer, né? Nós perdemos um filho de Deus, cara. Nós perdemos um filho de Deus. E isso nos ensina também uma coisa de
quando nós estamos seguindo um caminho e esse caminho está errado, a gente precisa voltar o mais rápido possível para Jesus. Quando a gente está se afastando de Jesus e Jesus está ficando para trás, e Jesus está em outro lugar, e você está frequentando lugares em que Jesus não está, nós precisamos voltar. Precisamos acordar e perceber, né? Maria com certeza tinha aquele telefoninho vermelho com Deus, né? Aquele que só toca em momentos especiais que você vê nos filmes, assim. Então Maria sabia que se ela rezasse o negócio ia dar certo, Deus ia dar o caminho para ela ali. Mas precisa ter a iniciativa de voltar. Muitas vezes nós ficamos muito tempo indo longe de Jesus, né? Maria ficou 3 dias só. Quantas vezes na nossa vida nós ficamos muito mais tempo que isso? Acho que é interessante a gente olhar dessa forma também, retornar para Jesus. Isso é importante. Muito legal dessa passagem ainda, como a Pri falou, né? Jesus ainda dá uma dura, né, nos pais, né? Como assim? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Né? Então, Jesus, ele acaba ensinando Maria, e é muito interessante essa questão dos 3 dias, né? Lembra muito da morte e ressurreição do próprio Jesus, né? Então, Jesus já estava preparando o coração de Maria para aquilo que poderia surgir lá na frente, iria surgir lá na frente. E aí, no próprio texto bíblico, né? E sua mãe guardava tudo isso no coração. Então, Maria, ela vinha fazendo aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer mesmo, né? Entender as situações que a gente tem na nossa vida, guardar isso no nosso coração, porque em algum momento isso vai ser necessário. E aí Maria também foi crescendo junto com Jesus. Jesus foi crescendo em sabedoria, em obediência aos pais. Ele não aprontou mais uma dessa, foi só uma vez. E aí eles foram crescendo e moldando esse caráter de Jesus, né, para que lá na frente ele pudesse iniciar a sua obra e depois culminar na sua morte, paixão e ressurreição, né? Olha, uma coisa que Maria ensina muito também, inclusive quando o Marcos falou que estava vendo o meu status, justamente essa semana eu pensei comigo, não vou postar nada. Foi 2 coisas que eu postei, isso que você viu, e uma outra coisa que me silenciei para me ouvir. Eu postei isso, porque esse é o maior exemplo de Maria em todas as situações, tanto nas de alegria, que a gente tem relatado dentro da Bíblia, como as de aflições. Você não tem lá, Maria saiu correndo e puxando seu próprio cabelo, não tem nada disso. É silêncio, silêncio, silêncio. Como que a gente consegue ficar próximo de Jesus e com o telefone em vermelho com Deus? É só dentro do silêncio, né? E às vezes a gente não consegue silenciar, a gente tem uma vida tão doida, tão bagunçada, uma correria total, e a gente não encontra esse momento do silêncio. Às vezes até é esquisito quando está em silêncio, tem alguma coisa errada. E a gente deveria ter esse momento do silêncio, seja ele da maneira que for. No silêncio, Maria encontrava as soluções dentro do seu coração ali. Eu imagino que ela não tinha uma espada que ela aprendia, a espada foi crescendo e no momento certo eu tirava essa espada. Não é isso. Você vai aprendendo aquelas coisas na próxima situação da sua vida. Você sabe que, primeiro, confiança, né? A base forte está lá, confiança em Deus, eu vou passar por isso. A segunda coisa é que tem coisa que vai doer. E não tem como a gente voltar atrás. A gente tem que voltar no caminho, encontrar com Jesus e seguir novamente. Então, eu acho que esse silêncio é um exemplo maior, porque eu sou uma pessoa que fala mais que a boca, quem me conhece sabe. Então, ele me intriga muito, assim, porque para que reclamar? Para que chorar ou falar e tentar resolver em algumas situações? Você só precisa ficar quieta. Ficar quieta, entra lá em contato com o que deve ser entrado em contato, que é você mesmo e você com Deus, você com Jesus. Esse silêncio de Maria parece tão simples, mas ele é muito grande, ele é muito forte, né? Por exemplo, no momento também que ela tinha que falar, ela falava, né? Lá na festa, né? Todo mundo lá, uhul, legal, né? Na boda de Caná, né?
percebendo, ó, pra você ver como o silêncio faz a gente perceber, porque se eu tivesse lá na festa só falando mais que a boca, eu não ia perceber nada, eu só ia falar. Ela percebeu que tinha alguma aflição, né? Alguma coisa estava errada. Foi lá, descobriu o que era, veio e falou, né? Jesus, né? Vai faltar o vinho, né? E todo contexto que existe nessa, né? Nessa situação de, num primeiro momento, Jesus falar, não tenho nada a ver com isso. E depois ele falar para a mãe, não, eu vou fazer alguma coisa aí, mãe, tudo bem. E aí Maria pede, né, para todo mundo, ó, façam o que, né, o que ele vos disser. Olha só, tão bobo isso, né? Ó, faça o que ele está pedindo. Que vai ter vinho no final, se você pedir o que ele está, né, o que ele está dizendo para você, vai ter vinho no final, vai ter festa. Olha só. Então, no momento que era necessário falar, ela também falava. Esse silêncio aí, ele tem momentos de fala, mas no principal, silêncio, que para mim eu entendo como oração, né? Oração contínua, não só nos momentos críticos, né?